E aí, tudo bem? Bom, Meu nome é Douglas, sou professor de Geografia. meu nome é Henrique, sou professor de Geografia. Estamos aqui para poder mostrar o porquê de não votarmos em Jair Bolsonaro. Exatamente, ele tem aí 28 anos como deputado federal e tem uma produção lá no parlamento que é bem medíocre. Nesses 28 anos, ele apenas aprovou 2 projetos. Isso mostra sua pouca habilidade de aprovar o que ele mesmo propõe. Exatamente, e precisa ter uma negociação, né, com o Congresso para poder aprovar. Uma negociação legítima que ocorre nas democracias. E o Bolsonaro, infelizmente, não tem essa capacidade. Ele que sempre diz a favor do povo, mas nesses 28 anos sempre votou contra o povo. Por exemplo, ele foi a favor da limitação de investimentos públicos em saúde, educação e segurança. Em segurança, que é a sua bandeira, ele vai poder resolver nada, porque ele mesmo votou para poder limitar os gastos. Exatamente. Um outro projeto aí que beneficia o povo e que o Bolsonaro foi o único que votou contra é direitos trabalhistas para as domésticas. Ele ainda se gaba de ter votado contra. Então fica a pergunta, né? Porque para o Bolsonaro as trabalhadoras domésticas não precisam ter direitos trabalhistas. Isso é uma vergonha. Olha só, doméstica, se dependesse do Bolsonaro, você não teria 13º, nem férias, nem FGTS. Então, ele foi o único candidato que votou contra essa lei. Pensando aí nos direitos trabalhistas, o Mourão, que é o o candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, já falou 2 vezes contra o 13º. Então fica a minha pergunta, você vai pagar para ver? Você não acredita mesmo que eles vão fazer algo contra o 13º? Eu não duvido não. É por isso que eu vou votar no Haddad, porque eu quero que todo trabalhador continue tendo o seu 13º. E o seu vice falou isso para uma plateia de empresários. Falou uma vez, o Bolsonaro desmentiu. Falou de novo, o Bolsonaro desmentiu. Você vai acreditar nessa confusão que é a sua equipe? Toda hora fala uma coisa e desmente. Qual que é a verdadeira ideia dessa equipe de governo? Exatamente. E aí uma outra questão que é importante qual é a política de salário mínimo do Bolsonaro? No plano de governo dele eu não achei nada. Você achou alguma coisa? Não achei nada também. Aliás, o plano de governo dele não mostra nada. É um candidato que não tem propostas. Por esse motivo que ele não vai a debates. Você já viu algum debate no segundo turno? Não dá entrevista, não faz debate porque está com medo, porque não tem propostas. Exatamente. Um outro exemplo, olha só, vamos falar um pouquinho da educação, né? Eles já falaram, a equipe do Bolsonaro aí, que eles pretendem colocar a Universidade Federal paga. Então imagine só, hoje as universidades federais aí têm uma grande qualidade nos cursos, por exemplo, o Instituto Federal que a gente estudou, né? E aí eles querem limitar o acesso, colocando essa questão de pagar para entrar nessa universidade, né? Pagar mensalidade. Isso vai limitar o acesso à população mais pobre, que durante os governos do Lula e do Haddad como ministro da Educação, conseguiu ingressar na universidade, aí, milhões de jovens, principalmente da periferia. Olha só, você jovem que está terminando o ensino médio hoje, imagine você ter que pagar a universidade que até o momento ainda é pública. Ele não divulgou essa proposta porque está com medo de ser impopular. Mas ele ganhando a eleição, vai ser uma das primeiras medidas dele será atacar a educação pública de qualidade. Exatamente. Por exemplo, tem a proposta para o ensino fundamental de educação à distância. Isso é uma vergonha. A criança precisa estar lá na escola, sociabilizar com seus amigos, conhecer as pessoas novas ali, amizades, ter o professor ali auxiliando ela no entendimento da matéria, etc. E ele quer instalar a questão da educação à distância. E aí o pai e a mãe têm que trabalhar, essa criança vai ficar em casa sozinha. Quem vai ali supervisionar para poder auxiliar essa criança no entendimento das questões educacionais aí. Então é uma proposta muito sem vergonha, essa é a realidade. Além disso, ela ficará sem uniforme, que ela ganha na escola pública, ficará sem o direito à merenda, ficará sem direito a conviver com seus colegas. Então é uma série de questões, não somente educação em casa. E outra, a maioria das famílias brasileiras não possui internet de banda larga ainda. Como que ele vai propor uma coisa dessa de que nós não chegamos nesse nível de estrutura no Brasil? Exatamente. Então, em suma, finalizando aqui esse vídeo, o candidato Bolsonaro, ele é despreparado. O mundo inteiro está falando isso, não é por falta de aviso. New York Times, O País, a imprensa mundial inteira coloca que ele é um candidato totalmente despreparado e autoritário para ser presidente. Por isso que ele foge do debate, ele tem medo de ir no debate ali ao vivo contra o Fernando Haddad para ver quais são as propostas reais. O que o Bolsonaro e a campanha dele faz de forma ilegal ainda.
é fake news no WhatsApp, notícia falsa no WhatsApp, que eu tenho certeza que você já recebeu alguma notícia falsa contra o candidato Haddad. Então, não cometa esse erro dia 28. Não é por falta de aviso. O próximo presidente do Brasil tem que ser Haddad, não Bolsonaro. Porque agora está vocês, o governo do Haddad será um governo democrático. Ele já aprovou isso como ministro da Educação e também como prefeito da cidade de São Paulo. Então, o que eu posso prometer é que será um governo democrático. Então, por isso, dia 28, vote 13 e vote Haddad. É isso. Obrigado. Agradeço a todos. Até mais.